Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre absurdos apócrifos. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Bom, qual é a intenção, Alexandre Ferreira? É a gente conversar um pouco sobre evangelhos apócrifos e mais ainda, ler alguns trechos e entender por que eles não fazem parte do cânon, ou eles mesmos dizerem. Eu acho que os evangelhos podem dizer porque não fazem parte do cânon, é melhor, né? Eu acho que é uma introdução aqui, a gente vai começar do começo, ainda que a gente já raspou em apocrificidades lá na descida de Jesus aos infernos. É verdade. Ali tem um quê de apócrifo. Aí, embora esteja naquilo que é a liturgia das horas, né, Alexandre? Nossa, é aquela coisa, né? Apócrifo até que ponto, né? Então, porque é visto mais, eu acho que é visto aquele de Jesus no inferno, é visto mais como uma leitura espiritual do que um evangelho, um proto-evangelho, algo nesse sentido, né? O que a gente vai ver hoje são evangelhos de verdade, pelo menos alguns trechos. Sim, e é aquela coisa, né? Venha de mente aberta, de coração aberto, porque quando se fala de Jesus, sempre dá pra aproveitar alguma coisa. Só você, né, ter um pouquinho de boa vontade. Dos apócrifos, eu já vou dizer de saída, dos apócrifos pra mim é o que há de engraçado. Mas é isso, vamos seguir em frente. Alexandre, tem jogo, Alexandre? Tem jogo, como não? Vamos lá, eu achei que não ia ter hoje, vamos lá. Tem. Eu vou propor um jogo pra você, Pedro, um joguinho simples, né? É um ping-pong de palavras. Bora, ping-pong de palavras, que nem as entrevistas dos candidatos a presidente no Jornal Nacional. Não, pelo amor de Deus, não, Pedro. Esse assunto é tabu, não vamos falar disso, pelo amor de Deus. Eu tô pirando, tô achando o máximo. Mas vamos lá, Alexandre, ping-pong de palavras. Mandei pra você aí, o que consiste o ping-pong de palavras? Eu tava vendo aquele programa do Fábio Porchat, e ele pergunta para as pessoas uma palavra que ela gosta. Eu falei, olha, dá pra desdobrar isso. Então eu coloquei aqui 4 perguntinhas pra você, Pedro. No pinga-fogo, vou te fazer 4 perguntinhas, depois você pode repetir as perguntinhas pra mim, ida e volta, né? Ok. Então, primeira pergunta, ou a primeira deixa. Pedro, diga uma palavra que você gosta. Puxa, eu gosto de tanta palavra, rapaz. Não pode ser nome próprio, né? Acho que não, né? Não. Eu gosto da palavra risada. Eu gosto. Eu acho legal. Gosto de gente que ri. Palavra. Eu me apaixonei por uma moça de uma bela risada. Então, gosto da risada. Boa. Segunda deixa, Pedro. Uma palavra mal compreendida. Uma palavra mal compreendida são aquelas que as pessoas pegam no pé da pronúncia. Tipo, cabeleleiro. Dê um exemplo. Cabeleleiro. Porque é cabeleireiro, mas eu acho que é muito mais legal cabeleleiro. Sobrancelha, que eu acho mais legal que seja sobrancelha. Entendeu? Nem sei. Entende? Eu acho que são palavras mal compreendidas. Mal compreendidas. Que não precisa estar ali no escopo formal para ser compreendida. Eu acho que elas são até mais bonitas do jeito que elas são. Feinhas, mal faladas, mal escritas. Entendeu? É o povo tentando melhorar o português e os eruditos não deixando. Eu acho. Legal. Eu concordo em gênero, número e grau. Aliás, Perfeito. Número, por exemplo. Número é muito mais legal. Estambo é muito mais legal que estômago. Rim, por exemplo, rim. Eu acho ruim a palavra. Eu acho mais legal quando fala, tô com dor no rins. Esse S no final, entendeu? Eu gosto disso. Eu acho que são palavras mal compreendidas. Tá certo. É Pedro, isso. terceira deixa. Me diga uma palavra sagrada. Pão. Pão é sagrado. Pão. Pra mim é. Em todos os sentidos. Palavra. Sim. Uma bela palavra. E sagrada. E agora, pra terminar, me diga uma palavra banalizada. Em 2022, Aham. polarização.
Porque não existe polarização. Não existe polarização. Porque essa história, o Brasil tá polarizado, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não, eu não vou falar. Bom, já falei tudo que tinha pra falar. Tá bom. Polarização é uma palavra banalizada. Agora sou eu, Alexandre. Uma palavra banalizada. Vai, você. Uma palavra banalizada é... Olha, você inverteu, você me pegou. Inverti. Eu acho que nos dias de hoje uma palavra banalizada é valor. Valor. As pessoas falam, agrega valor, isso é valorizar. E as pessoas sequer dão valor de fato às coisas. É verdade. E o valor do leite que tá pela hora da morte. Imagino você que tem que dar palice, não é? Alexandre, uma palavra mal compreendida. Uma palavra mal compreendida, que as pessoas não entendem bem o que ela significa. Mais ou menos nessa mesma linha, eu diria que as pessoas não entendem o que significa família. Boa, Alexandre. Boa, hein? Né? Porque já tem ali os seus clichês, ali a sua caixinha e ao invés de entender o que significa, é mais fácil você empurrar nos outros a sua compreensão. Concepção. Verdade. Muito bem, Alexandre. Muito bem. Mal compreendida. Uma palavra sagrada, Alexandre. Uma palavra sagrada e uma palavra que eu acho sonora, bonita, oráculo. Oráculo. Bonito. Oráculo do Senhor. E por fim, uma palavra que você gosta, Alexandre. Uma palavra que eu gosto. Essa eu pensei, né, Pedro? Quando eu tava pensando nesse joguinho aqui, eu vou ser trouxa. Eu vou falar uma palavra italiana. Vai lá. Que é farfalla. Farfalla, que significa borboleta. Borboleta, farfalla. Que borboleta também é uma palavra bonita. Bonita. Porque, olha só, as duas palavras são bonitas pelo mesmo motivo. Porque o farfalla é a farfalar das asas da borboleta e o borboletear das asas também dá esse som, né, do bor, far. E isso, né? Por exemplo, farfa, né? São uma consoante, uma vogal R e a repetição. Borbo, a mesma coisa, né? Uma consoante, uma vogal R e a repetição. Muito bonito, Alexandre. Muito bonito. Borboleta, é isso. Chega de enrolação, vamos ver a história não contada, mal contada ou descontada. Vai. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, Deus único. Começamos com o auxílio e a ajuda do Deus Todo-Poderoso a escrever o livro dos milagres de nosso Salvador, Mestre e Senhor Jesus Cristo, que se intitula O Evangelho da Infância na Paz do Salvador, que assim seja. Encontramos no livro do grande sacerdote Joséfo, que viveu no tempo de Jesus Cristo e que alguns chamam de Caifás, que Jesus falou quando estava no berço e que disse à sua mãe Maria: Eu que nasci de ti sou Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, como te anunciou o anjo Gabriel. E meu Pai me enviou para a salvação do mundo. Bom, Alexandre, pra gente falar de apócrifos, dos absurdos apócrifos, a gente precisa primeiro falar de cânon bíblico, não é? Por quê? Porque o que a gente tem na Bíblia hoje, especificamente numa Bíblia cristã católica, é o chamado cânon, ou seja, aquilo que é canônico, aquilo que é consagrado como palavra de Deus. Então você tem ali 4 evangelhos, na ordem de escrita você tem Marcos, depois você tem ali Mateus e Lucas
Lucas sendo escritos ali quase na mesma janela. Tem a fonte Q, que ninguém sabe para onde vai, para onde foi. E temos o Evangelho segundo João. No conjunto, a gente tem os Atos dos Apóstolos, que está no conjunto do Evangelho segundo Lucas, os escritos paulinos, os pseudos escritos paulinos, o Corpus Paulino e as cartas atribuídas a Paulo. Você tem as outras cartas apostólicas, tem ali a homilia, ou que a gente pode chamar de um tratado judaico-cristão, que é a carta aos Hebreus, e você tem, por fim, ali o Apocalipse, e esse é o cânon cristão católico. Do ponto de vista de imagem, o mais carregado em imagens e coisas que fogem, né? A gente está fazendo uma análise um tanto quanto literal aqui. Não nesse momento, eu não estou fazendo uma análise de fé. Não nesse momento. Mas a gente pensa assim, daquilo que é mais absurdo ou mais surreal, essa é a melhor palavra, o Apocalipse é o que é mais carregado dessas imagens. E é lógico, também as narrativas ali miraculosas de Jesus. João é mais contido, Marcos tem os seus milagres, Mateus e Lucas também, mas o que há de mais assim surreal está no Apocalipse de São João, que é escrito numa coisa cifrada, numa linguagem cifrada. Daí a gente tem aquilo que é, portanto, o cânone, não é isso, Alexandre? Sim. Falei certo, né, Alexandre? Você falou certo, e é lógico que eu vou problematizar. Nunca o que Pedro diz, que pra mim é mais fácil problematizar a palavra de Deus do que o Pedro fala. Não, é brincadeira. Mas é bom que a gente lembre que, por exemplo, João, o Evangelho de São João, tinha gente lá na igreja primitiva que achava que não era tão canônico assim, tão inspirado assim. Muito esotérico até, né? Muito esotérico. A revelação de João, também conhecido como o Apocalipse, também alguém já falou assim, tá demais. Acho que não, né? E depois alguém falou assim, não, é bonzinho também. Tem duas cartas chamadas católicas que são interessantíssimas quando comparadas, que é a terceira de Pedro e a carta de Judas, que são muito parecidas e que a carta de Pedro é quase um retcon de Judas. Da carta de Judas, né? Sim. E mais eu não digo, você vá lá ler, que está no cânon católico, né? E eu acredito que esteja também nos cânons protestantes. E olha, então você não tem desculpa para não ler e nem sequer a desculpa da piedade. Sobre isso, o que é importante a gente dizer? Que o que canoniza é sobretudo o uso, né? O uso público, o uso da Assembleia dos Fiéis, né? Isso foi o que canonizou mais do que qualquer coisa, do que reuniões em salinhas, do que pessoas muito sabidas determinando. Tanto que, por exemplo, nas igrejas mais ao leste do planeta, né? Isso é uma questão referencial também, mas enfim. Nas igrejas orientais, existem alguns hinos sálmicos que são considerados canônicos, né? Então tem lá o Salmo 151, se eu não me engano, na tradição constantinopolitana, que na tradição romana não entrou. Sim. Então tem umas sutilezas assim, os coptas também, se eu não me engano, tem alguma coisa ali que eles consideram canônicas. É legal também, Pedro, dizer que tem coisas quase canônicas, de tão próximas ali à doutrina, como, por exemplo, a de Daqué, né? Exato. A catequese dos apóstolos. Que talvez, assim, só não entrou no cânon porque estabeleceram a janela de tempo, mas a de Daqué poderia estar tranquilamente. A carta de Ogneto poderia estar ali. As cartas de Clemente, né? Também. Que foi o bispo ali dos primeiros tempos. Na verdade, assim, todos os padres apostólicos, né? Policarpo, Inácio de Antioquia, Pápias, o pastor de Hermas, lógico, não é o autor, o pastor de Hermas, mas tem uma série de coisas ali da fase apostólica que poderia estar tranquilamente no cânon, né? Poderia, né? Então, assim, pra dizer que claro, a gente tem um cânon definido, determinado há muito tempo, isso por muito tempo não foi um problema, né? Até porque
assim, pouca gente tinha o dom da leitura, né? Sim. Tem isso também. Então, pouca gente tinha leitura, a leitura era feita na Assembleia, eram distribuídas as leituras ao longo do ano litúrgico, porque onde é que você ouvia a palavra de Deus? Sim. Nos momentos de culto. Sim. Então, a preocupação com um cânon rigidamente estabelecido vem com a possibilidade de popularizar a difusão da Bíblia, né? Popularizar a impressão e, consequentemente, a difusão dos textos sagrados. Aí começa a se tornar uma questão a ser definida e aí sim, né? A gente tem a Bíblia como está aí, tal né? Como na ela sua está. Estante. Exatamente. Espero que sendo lida. Não na estante, né, gente? Somente. Tá bom, Alexandre. Vamos ao que interessa. Eu não sei se você separou aí alguns trechos. Eu, particularmente, o que me chama a atenção nos absurdos apócrifos são as narrativas da infância de Jesus. É lógico, por exemplo, você pega o proto-evangelho de Tiago, há ali um recheio bem interessante que ajuda a própria hagiografia católica a falar sobre São José, não é? Uhum. Porque você não tem muita coisa sobre São José. O que você tem em São José está basicamente ali no Evangelho segundo Mateus, um pouco no Evangelho segundo Lucas, muito pouco. Mateus tem mais protagonismo ali, dá mais protagonismo a José, não que ele seja um protagonista, mas você tem ali, por exemplo, no proto-evangelho de Tiago, toda uma participação de José, não é? E tem toda Sim. a história, o incômodo de José, a vontade de abandoná-lo, tudo aquilo que cerca a gravidez, a descoberta da gravidez, ou seja, há coisas nos evangelhos apócrifos que também ajudam muito na geografia, que é o que? A vida ou a descrição da história dos santos, ou pelo menos daqueles que cercam ali a convivência de Jesus. E outra coisa que, por mais que eu fale dos absurdos, a gente tem que lembrar que esses textos não foram escritos no sentido de difamar Jesus, muito pelo contrário, eles são textos cercados de piedade, que foram usados em algum momento por algumas comunidades para ajudar as pessoas a conhecerem Jesus, a refletir sobre Jesus. É lógico, eu acho que aqui vale esse à parte, que hoje esses evangelhos são muito utilizados fora do ambiente cristão. Uhum. Então, a galera que tem uma ligação aí com gnosticismo, com religiões espiritualistas, lançam mão bastante desses evangelhos aí para as suas doutrinas, para construir ali o seu arcabouço teológico, o seu arcabouço de discurso religioso. Isso é importante. Mas eu acho que vale a pena lembrar disso, né? Por exemplo, se você pega o proto de Tiago, tem muita coisa ali sobre São José e que pode ser utilizada e que é utilizada naquilo que é uma construção da história de São José, né, Alexandre? Sim, eu acho que esses evangelhos, sobretudo os proto-evangelhos, para mim é muito evidente, Pedro, que eles querem tapar lacunas, né? Sim. Eles querem de alguma maneira contemplar e completar as narrativas da infância de Jesus, geralmente para reforçar esse lado divino, sobrenatural de Jesus, né? Que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Homem-Deus, né? Eu escolhi aqui, Pedro, né? Acho que eu vou começar por aqui. Vamos lá. Vamos lá que eu já tenho o meu aqui antes do intervalo. Eu escolhi aqui um trecho do proto-evangelho de Tomé. Vamos lá. E para mim, ele é muito bonitinho, assim, né? Essa narrativa e... já ouvi de diversas formas várias pessoas citando esse trecho aqui, né? Que é assim: este menino que na época tinha 5 anos, esse menino Jesus, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho, depois de haver chovido. Então fez uma massa mole com o barro e com ele formou uma dúzia de passarinhos. E soprando sobre eles, os passarinhos voaram. Olha aí, que coisa bonita. Isso aí até foi retratado num desses filmes de Jesus, não foi? Numa série nessas aí, não é? Se eu não me engano, foi sim. Então, sim.
Então, nesse sentido, não é, a gente pega os apócrifos e os apócrifos usam tintas muito carregadas e até absurdas, vamos assim dizer, para afirmar a divindade de Jesus. Fantásticas. Fantásticas. Para afirmar aquilo que é a divindade de Jesus. Você precisa afirmar essa divindade. Como é que você vai fazer? Dizendo que Jesus... E outra, você precisava afirmar a divindade de Jesus fugindo também do adocionismo, né? Porque muita gente costumava dizer que Jesus virou filho de Deus no batismo, ou que virou filho de Deus depois, não é? E esses evangelhos, eles têm uma grande contribuição, e aqui vamos defendê-los, naquilo que é uma definição de que Jesus sempre foi Deus e sempre agiu investido do poder de Deus. Esse é um exemplo, né? Eu vou dar o meu aqui. Antes disso, antes, vai lá. Eu tô viajando aqui, essas coisas me empolgam. Absurdos apócrifos me empolgam. Vamos lá. Eu acho que, assim, é muito evidente, espero que os ouvintes também percebam, as intenções de você colocar Jesus como filho de Deus, fazendo as mesmas coisas que Deus Pai que Deus Pai faz, né? Então, se o Pai, né, lá no Antigo Testamento, ele forma o homem do barro e sopra nas narinas e o boneco de barro passa a ser o homem, o vivente, né? O Ishi e a Isha, aqui a coisa acontece paralela, né? Então, Jesus é capaz de dar vida ao barro e os passarinhos passam a voar. O que é, Alice? Agora é toda semana? Chegou a dona do programa. Muito bem. Boletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, forma de pau, olho de vento e nariz de pica-pau. Amiga, você tava bebaça. Vamos tequila, toma cerveja, derrubou garrafa. Toma fora, só não toma vergonha na cara. Vai-te embora, Alice! Muito bem, você acabou de ouvir aí os nossos despatrocinadores, é isso que vai ter hoje e a gente continua com o programa, é isso mesmo, esse foi o despatrocinador de hoje, é o que teve. Bota uma musiquinha de transição aí pra eu parar de dar risada. Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal. Sacode bonitinho este samba quente pra frente, que não é igual. Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal. Sacode bonitinho este samba quente pra frente. E no episódio de hoje, nós estamos falando das fanfics dos primeiros séculos do cristianismo sobre o maior personagem da história, Jesus. Sim, Alexandre, é isso. Depois desse patrocinador inesperado... Relâmpago. Você ouviu Alice Moraes, essa é a referência. Bom, Alexandre, a gente então vai talvez se fixar bastante naquilo que é a infância de Jesus, não é? E eu tenho aqui o Evangelho Árabe da infância de Jesus. Esse também é formidável, né? Aliás, eu vou me atentar a ele. Já que você pegou Tomé, eu vou pegar o Evangelho Árabe da infância. Vou contextualizar a passagem que eu vou ler, não é? Maria e José estão lá na hospedaria, Jesus já nasceu, ali perto do lugar em que eles ficaram, não é? Tipo um templo, né? Um ídolo, e Satanás falava pela boca desse ídolo. O Satanás entrava também no corpo das pessoas, não é? E, assim, porque Jesus chegou, a coisa ficou um pouco agitada lá pro lado desse ídolo, desse Satanás, não é? Desse diabo, desse sete pele, qualquer coisa desse mochila de criança, não é? Bom, o que acontece? A chegada de Jesus, então, causa uma certa comoção, e aí, então, um dia, né, esse aqui é o capítulo 11 do
Evangelho Árabe da Infância. Vou ler o trecho. O filho do sacerdote, acometido do mal que o afligia, entrou no albergue insultando José e Maria, dos quais os outros haviam fugido. E como Maria havia lavado as fraldas do Senhor e as estendera sobre umas madeiras, o menino possuído pegou uma das fraldas e colocou-a sobre sua cabeça. E imediatamente os demônios fugiram, saindo pela sua boca, e foram vistos sob a forma de corvos e serpentes. O menino foi curado instantaneamente pelo poder de Jesus Cristo, e ele se pôs a louvar o Senhor, que o havia libertado, e rendeu-lhe 1000 ações de graças. E quando o pai viu que lhe havia recobrado a saúde, exclamou admirado: meu filho, o que te aconteceu e como fosses tu curado? E o filho respondeu: no momento em que me atormentava, eu entrei na hospedaria e lá encontrei uma mulher de grande beleza que estava com a criança, e ela estendia sobre umas madeiras as fraldas que acabara de lavar. Eu peguei uma delas, coloquei sobre minha cabeça e os demônios fugiram imediatamente e me abandonaram. Bom, tá aí, esse é o evangelho árabe da infância de Jesus, um dos evangelhos apócrifos, não é? E que busca aí falar um pouco da infância, ou resgatar algumas questões da infância. A narrativa por si, ela já é, né? É engraçada, né, Alexandre? Vamos ser sinceros. Engraçado. É engraçada. Faça uma homilia, Alexandre. É dificílimo. Mas olha, dá pra gente ressaltar aí de novo, né? Essa necessidade desses autores, eu diria ainda dessa comunidade, de afirmar o quanto que Jesus era magnífico, né? E aí, Pedro, não dá pra você não fazer correlações, né? Dá pra você entender da onde vem o costume cristão católico de venerar os santos através de relíquias, né? Às vezes até de relíquias secundárias, como pedaço de veste e tudo. Sim. Por trás disso existe uma questão de piedade. E aí não tem como, Pedro, eu não lembrar também que lá na Basílica de Santa Maria Maior você tem um relicário das palhas onde Da Jesus manjedoura. foi... As palhas da manjedoura, onde Jesus foi deitado ao nascer. Cara, eu sinceramente tenho uma dificuldade grande com tudo isso. Então, cara, assim, eu acho que a gente vai ter que enveredar rapidamente por isso, né? Eu tenho muita dificuldade com relíquias. Bom, primeiro assim, a relíquia, ela tem muito mais um sinal daquilo que é uma lembrança, né? Da vida de um santo. Na Igreja Católica, se você vai dedicar uma igreja, é comum que você coloque ali embaixo do altar uma relíquia de santo, né? Justamente para recordar o fato de que no início do cristianismo nós celebrávamos em cima do túmulo dos santos, que eram martirizados. Então é muito comum esse costume, você pegar ali uma relíquia de primeiro grau, que geralmente é um pedacinho do osso, uma lasquinha do osso do santo, e não no sentido de morbidez, mas no sentido de comunhão, não é? No sentido de representatividade, tem a sua beleza. Uma igreja bem dedicada, ela carrega aí essas relíquias, não é? Mas eu tenho muita dificuldade com as relíquias que envolvem Jesus. Aqui a gente perde alguns 3 ouvintes também, não é? Eu particularmente tenho muita dificuldade. Existe por aí, em São Paulo eu já vi mostrarem uma relíquia da Santa Cruz, ou seja, a relíquia da cruz na qual Jesus foi executado. Ora, isso é muito complicado, gente, porque assim, a cruz, ela era motivo de escândalo até para os discípulos, e na cruz em que Jesus foi crucificado, provavelmente assim que ele desceu, não deu uma semana, outro foi para lá, outros ocuparam, porque a cruz também tinha uma questão de estar fixa, tem todo esse negócio, e esse olhar para a cruz, ele veio depois, né? Eu particularmente acredito muito nisso, assim. Então, essas relíquias da cruz, Santo Sudário, eu tenho muita dificuldade com Santo Sudário. Eu não tenho. Não?
Não. Você não tem? Você acredita no Santo Sudário? Eu acredito. Olha, Sério, a cruz, Alexandre? A gente nunca teve essa conversa. As relíquias da cruz, eu acho que se juntar todas que tem no mundo, dá pra fazer uma arca de Noé. Dá. É que nem os dentinhos de Santa Efigênia. Lembra que o padre Valeriano falava? Pois é, dá pra fazer um tubarão. Um dia em Roma foram juntar os dentinhos de Santa Efigênia, tinha mais de 500. Ô mulher dentuça, né? Mas o sudário, eu não tenho problema. Até assim, se alguém chegasse a falar, não, é uma peça artística, pra mim também não teria problema, assim, né? Não passa por uma questão simplesmente de, digamos, de historicidade, entendeu, Pedro? Pra mim, assim, pode ser histórico, pode não ser. Eu acho que a peça tem o seu valor por si, pelo valor catequético e tudo mais. Então, Alexandre, a minha dificuldade é uma tentativa de... Ah, cara, assim, porque não é a imagem... Cara, eu tô cheio de dedos aqui pra falar isso. Cheio de dedos. Mas assim, a gente não precisa do sudário para crer em Jesus. Não. E a imagem estampada, ela é muito distoante daquilo que seria um judeu palestino do tempo de Jesus. Uhum. Na compleição física, mesmo no uso do cabelo, todas essas coisas, né? Mas assim, ainda bem que eu não sou obrigado a crer no sudário para ser católico, né? Ainda bem, não é? Mas eu tenho bastante dificuldade com essas relíquias, bastante dificuldade mesmo, assim. Eu acho que, lógico, o Padre Zezinho diz isso, né? Tem aquele que precisa ver para crer, tem aquele que vê sem crer. Não que eu seja cético, mas eu passo bem sem o sudário. E se ele não existisse na história, eu continuaria passando bem, se eu me faço entender. Claro. Mas tem de tudo, né, Alexandre? Tem o santo leite, tem gente que tem o santo leite, tem a palha, tem a cruz, você tem a lança, né? Você tem o santo graal. O santo graal também, cara, pra mim a melhor imagem do santo graal é o Indiana Jones e a Última Cruzada, que o graal verdadeiro era um copinho, né? Assim, um copo de... era uma taça, porque era um cálice. Você fazia o kiddush no cálice, a ceia, você tinha os 4 cálices ali, mas não é assim, né, como um cálice de missa hoje em dia, né? Sim, mas voltando ao texto árabe, né? Vamos lá. O Alexandre não quer polemizar. Não é nem uma questão de polemizar ou não, né, Pedro? Eu acho que essa discussão é interessante exatamente por essa necessidade da materialidade, né? Sim, sim, a Europa, durante toda a Idade Média, tinha no imaginário o Graal e se promovia, né, a busca do Graal, porque a materialidade, e mais ainda, Pedro, do que a materialidade, a ausência da matéria e a possibilidade dessa matéria existir povoa a mente, né? Então, quando você pensa nas fraldas de Jesus, poxa vida, certamente alguém deve ter algum pedaço da fralda de Jesus por aí enquanto relíquia, e se de fato esse evangelho partisse de um fato verídico, com certeza alguém ia falar, essa fralda aqui, eu não vou tirar, não vou desfazer por nada. É a santa fralda. Você fica imaginando as retroalimentações, né? O texto que corrobora aquela relíquia que corrobora o texto, e assim você vai, de alguma maneira, mantendo a chama da fantasia viva, né? Quase tocando a fé das pessoas e, ao mesmo tempo, tocando a vida das pessoas. Mas tudo isso tem um quê de ingenuidade, né? Da parte das pessoas mais piedosas, e um quê de vigarice da parte das pessoas mais malandras.
Jesus. É isso, Alexandre. Vamos pra mais um trecho, não? Acho que dá tempo. Vamos lá, vamos então. Eu vou pegar aqui um trecho agora de um dos chamados proto-evangelhos de Mateus. E lá tá então assim. A criancinha sentada no colo da sua mãe, a virgem, gritou para a palmeira e disse: inclina-te, a árvore, e sacia minha mãe com teu fruto. Imediatamente, ao chamado de Jesus, a palmeira inclinou-se aos pés de Maria. Como se vê, segundo esse apócrifo, a capacidade de falar fluentemente ainda bebê era outro dos poderes do menino Jesus. Aqui já é o comentarista, né? Mas poxa, serve, né? Serve. Então, né, a pessoa que divulgou o texto aqui nos lembra disso, que Jesus ainda muito criança, porque, se eu não me engano, Pedro, esse trecho, essa passagem teria acontecido na fuga de Jesus para o Egito, né? José, Maria e Jesus. E, assim, é interessante a criação que se dobra, né? Que faz aquilo que o menino manda. O menino, já com os dons da onisciência muito prementes ali, já muito evidentes para quem quisesse ver. Mas essa preocupação já também de uma devoção mariana, né? De Maria já como essa rainha do céu e da terra, né? Você já percebe aí já Maria como esse ser privilegiado por estar muito próximo a Jesus, né? Então aí tem teologia para mais de metro também. Tem. Assim, é bonito, porque eu acho que também os evangelhos da infância, eles são releituras de algumas passagens de Jesus, né? E aí você transfere para a infância, talvez para ser mais catequético, para afirmar melhor o poder. Eu acho que tudo isso precisa ser levado em conta. Por exemplo, eu tô aqui, vou continuar no Evangelho Árabe da infância de Jesus. Eu vou ler aqui 2 capítulos, pode ser? São capítulos bem pequenininhos. Manda ver. Vou ler o primeiro, Alexandre, né? Maria havia mandado um dia o Senhor Jesus tirar água do poço. E quando ele havia cumprido a tarefa e colocado sobre a cabeça o cântaro cheio, ele partiu-se. E o Senhor Jesus, tendo estendido o seu manto, levou para sua mãe a água recolhida, e ela admirou-se e guardou em seu coração tudo o que havia visto. Ou seja, Jesus tinha um controle, não só andava sobre as águas, não só controlava o mar, não é? Ele tinha um manto à prova d'água, o primeiro guarda-chuva da história, né? Mas essa relação com a água. Mas esse capítulo que eu vou ler agora, Alexandre, ele é um desdobramento daquele que você leu, só que no Evangelho da infância árabe, né? Um outro dia, o Senhor Jesus brincava na beira do rio com outras crianças, ou seja, Jesus, um menino sociável, né? E eles haviam cavado pequenas valas para fazer escorrer a água, formando assim pequenas poças. O Senhor Jesus havia feito 12 passarinhos de barro, veja só, né? De novo a dúzia lá se repetindo, 12 passarinhos de barro, e os havia colocado ao redor da água, 3 de cada lado. Era um dia de sábado, e o filho de Hanon, o judeu, veja só, os problemas vêm desde cedo, veio e, vendo assim entretidos, disse: como podeis em um dia de sábado fazer figuras com a lama? E ele se pôs a destruir tudo. E quando o Senhor Jesus estendeu as mãos sobre os pássaros que havia moldado, eles saíram voando e cantando. Em seguida, o filho de Hanon, o judeu, aproximou-se da poça cavada por Jesus para destruí-la, mas a água desapareceu. E o Senhor Jesus lhe disse: vê como essa água secou? Assim será com a tua vida. E a criança secou. Veja, Jesus não levava desaforo para casa quando era criança. Não. O paviozinho era curto. Era curto. Imagina ser pai e mãe dessa criança, né?
Tipo, imagina quem não queria ser da turma, amigo de Jesus, da turma de Jesus, não é? Era o dono da rua. O dono da rua. Mas veja, há aqui um sinal muito claro, e a gente já falava isso, né, quando o Alexandre também trouxe aí a questão de Jesus com a árvore e tudo, de que há reedições, nem sei se a gente pode dizer que são reedições, mas Jesus vive algumas realidades que eram muito, quanto criança nesses evangelhos, que de alguma maneira ele reedita lá na frente, não é? Aqui em específico é Jesus fazendo algo miraculoso num dia de sábado, por exemplo. Jesus tem esse problema várias vezes, em específico no Evangelho segundo Lucas, no Evangelho segundo Mateus, há toda uma discussão se Jesus pode fazer o bem ou não no dia de sábado, e aqui Jesus está brinca com a lama, ou seja, se suja num dia de sábado, faz um milagre no dia de sábado, e há um acento em dizer que a criança que inferniza Jesus é o judeu, né? Ele é Anon, o judeu. Então, há resquícios ali, lógico, há uma presença e há muito comum daquilo que é esse conflito que Jesus tinha com a lei e o conflito que Jesus tinha com a religiosidade judaica, né? Com a religiosidade de seu tempo. Isso é bem interessante. Sim, é interessante também esse confronto onde Jesus, ao mesmo tempo que ele tá brincando com as crianças, ele tem que mostrar o seu senhorio, né? E aí a medida é muito drástica. Ele seca o menino, né? E se a gente olhar com os olhos de hoje também, é muito absurdo, mas talvez quando esse texto foi escrito, seria muito mais uma afirmação de senhorio do que propriamente um problema, né? O menino desafiou o Senhor Jesus. Então, é uma medida justa para ele aprender que com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Olha aí, voltamos àquela afirmação bíblica aí, hein? Bordões bíblicos, hein, Alexandre? Eu acho, Alexandre, que a gente pode caminhar um pouco para o final e olhando justamente isso, né? Os evangelhos apócrifos, lógico, eles não fazem parte do cânon, eles têm e existem outros evangelhos, a gente pode retornar nessa conversa aí em um outro momento, mas eles não foram escritos também na má intenção. Tem um quê fantasioso, aliás, bem fantasioso, algumas coisas que são impensáveis imaginar, porque se Jesus se faz homem, ele é homem por inteiro, né? E uma criança não fala na infância. A mesma coisa, algumas cenas aí são por demais surreais, não é? Mas há uma intenção teológica ali, de reafirmação das coisas, de um outro jeito de contar. Eu, particularmente, não faço juízo de valor nos redatores dos apócrifos, mas eu acho estranho quem ainda usa os apócrifos assim como uma fonte de verdade. Isso eu faço um pouquinho de juízo de valor, viu? Olha, tem muitas outras histórias que poderiam entrar aí. Geralmente, quando existe esse confronto, Jesus mata crianças, causa problema para Maria e José, porque aí o Anon vai lá reclamar, e aí Maria e José falam: Jesus, olha lá, reveja isso. E aí Jesus vai: tá bom, e ressuscita. Sim. Não, aqui há uma frase de Maria, José diz a Maria: daqui por diante a gente não deve mais deixar o menino sair de casa, porque qualquer um que se opõe a ele é fulminado pela morte. Ou seja, como é filho de Deus desse jeito, né? Eu gosto também de uma história que Jesus está na escolinha da vila e aí o mestre lá, o rabino, tá ensinando e ele fala: não é desse jeito não, você tá ensinando errado. E aí, evidente, o mestre não vai se deixar corrigir por um menino, né? Sim. E vai bater em Jesus, e aí quando a varinha toca em Jesus, a mão do professor seca. Tem essas histórias assim que são, pra não dizer terríveis, são divertidíssimas. São divertidas também. A gente fica aí, né, Pedro, nas infâncias. Quem sabe aí depois a gente pode
pode visitar outros evangelhos e outros livros apócrifos também muito curiosos. A gente não falou, né? Porque além dos evangelhos próximos, por exemplo, a Paixão, que tem muita coisa diferentona também, tem Atos de Pedro, tem relatos dos outros apóstolos. Sim. E tem também, Pedro, os apócrifos do Antigo Testamento. Olha aí. Que, cara, dá... Tem assim, de tudo. Rapaz, dá pra conversar muito sobre essas coisas e tal, porque se a gente não quer levar pro lado, digamos, da piedade e das verdades da fé, vale a pena, pelo menos pelo aspecto literário da coisa, né? De a gente pensar que a literatura cristã, ela produziu e produz muita coisa, e desde muito tempo, e talvez a gente precise olhar para esses tesouros literários não só como peças de é bom para piedade ou é ruim para piedade, é fonte de verdade ou não é fonte de verdade, mas sobretudo como isso, né? Fontes de tradição, fontes literárias que ajudam a gente a entender épocas, ajuda a gente a entender mentalidades. O que é um pouco esse exercício que a gente fez aqui hoje. Exatamente. Alexandre, semana que vem a gente volta com Jesus, não esse malucão, Jesus normal, sempre nos acompanhando. Eu fico por aqui, um beijo. Um abraço. E um aperto de mão, até semana que vem. Falou!